Jó capítulo 1. Você já conhece a história de Jó? Que o diabo faz um escarcéu na vida dele. Jó capítulo, ou melhor, capítulo 1 não, capítulo 2. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, aqui o Jó já estava debaixo da aflição, e no versículo 11, Jó 2:11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram com a doença dele para o consolarem. Então, nós vemos aqui 3 amigos, né? Você lê a história de Jó, quando ele enfrentou todos aqueles problemas, morte dos filhos, perca dos bens, perca da saúde, até os parentes dele esqueceram dele. Mas 3 amigos resolveram ir até Jó, se condoeram dele, e a intenção deles era consolar ele do que ele estava passando. No versículo 12 diz assim: levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Então levantaram sua voz e choraram, rasgaram cada um seu manto, sobre as suas cabeças lançaram-se ao pó. Quer dizer, eles quando chegaram ali, olharam assim, não conheceram. Tamanho era o sofrimento do Jó, como está desfigurado de tanta doença. O Jó mesmo fica até reclamar que tinha emagrecido muito, cheio de ruga, tão magro, a doença, não tinha vontade de comer. E quer dizer, quando aqueles amigos chegaram ali, com certeza já fazia dias que Jó estava sofrendo, porque naquela época não era como hoje, você diz, eu vou em tal lugar e rapidinho chega, né? Eles ficaram sabendo que Jó estava doente, com certeza levou algum tempo para eles saberem também. Vamos voltar ao tempo, né? Voltar ao tempo. Se fosse hoje, alguém fica doente, alguém te passa uma mensagem no WhatsApp: ó, fulano está doente, fulano morreu, não é verdade? Mas antes disso, na época de Jó, nem vamos falar, né? Então isso, para chegar a notícia para alguém que alguém estava doente, se estivesse longe, então com certeza levou alguns dias. E quando eles chegaram, o Jó já tinha passado alguns dias, e deu tempo dele emagrecer, todo doente, cheio de feridas. E quando eles viram aquilo, eles não tinham nem palavra para falar. Mas o que eu quero que você entenda é o que eles o propósito desses 3 amigos que está aqui, que eles saíram para o consolarem, levar consolo, levar uma ajuda. É aquela questão: eu não posso fazer nada por ele, mas eu vou estar do lado, vou estar fortalecendo, vou estar consolando. Mas será que eles consolaram mesmo? Capítulo 16. Capítulo 16. A iniciativa desses homens
Foi uma iniciativa de amor, foi uma iniciativa de verdadeiros amigos. Na hora que mais precisava, eles disseram: vamos lá, vamos consolá-lo. Só que a questão é, eles estavam prontos para consolar? Aqui tem dois ensinamentos para nós. Nós devemos sermos consoladores. Nós devemos ser as pessoas que se importam com a dor do outro. Porque Jesus disse que o amor ao próximo é isso. O amor ao próximo é dizer eu amo, não. O crente gosta muito de falar eu amo. Eu te amo em nome de Jesus. Falar te amo é fácil, né? Até marido que trai a esposa diz eu te amo. Mas não quer dizer que ama. Está traindo. E esposa também trai marido, né? Hoje é tudo. Antigamente era só os homens que é sem vergonha. Hoje não está sem exceção, não é verdade? Sem exceção. Aliás, os homens estão pagando o que plantaram. Muitos, né? Muitos, não estou dizendo todos. Quem não está nessa jogada, mas que está pagando o que jogaram, né? Aprontaram tanto com as mulheres que um dia disseram, agora é nossa vez também. Aí tá, elas por elas hoje. Não no geral, né? Está falando quem está vivendo essa vida doida. Então, esse capítulo 16. Então respondeu Jó e disse: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responderes? Falariam também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Amém? Então nós vemos aqui os amigos de Jó, eles souberam que Jó estava doente, tomaram um posicionamento bonito, bom, de amor. Se combinaram os três, falaram: vamos lá consolar o Jó. Só que quando eles chegaram para consolar, eles encontraram Jó se lamentando da situação que estava passando. Eles abriram sua boca para o condenarem. A intenção deles era consolar, mas eles não estavam preparados, eles não tinham palavras boas para consolar. Tanto é que a princípio eles ficaram calados, mas quando o Jó abriu a boca e começou a falar, até amaldiçoar o dia que nasceu pelo que estava sofrendo, aqueles homens acharam que Jó estava ofendendo a dignidade de Deus e partiram com palavras, acusaram Jó de que ele estava naquilo porque ele era um homem que tinha cometido pecados, tudo, e não tinha nada a ver isso. Então, ao invés deles ajudarem a Jó, ao invés dele consolarem, eles molestaram mais ainda, quer dizer, aumentava mais a dor com as suas palavras. E o Jó chegou e disse assim: olha, vocês são consoladores modestos. Isso aqui é uma coisa que nós devemos tomar cuidado. Uma pessoa está sofrendo, está padecendo, nós não podemos ser um consolador molesto, que vem molestar ainda mais. Nós temos que ter a boa palavra para levantar a pessoa. Ah, mas às vezes a pessoa está passando por aquilo, por erros dela. Mas se ela está sofrendo, meu irmão, quem está sofrendo, o que ele menos espera é que alguém chegue apontando erros, falando um bocado de coisa. Então aí que requer ter sabedoria para ensinar a pessoa sem molestar. Porque tem gente que até vai ensinar a verdade, e às vezes a pessoa está errada mesmo, e o erro que levou àquela circunstância. Mas o que ela menos precisa é que alguém fique condenando ela. Ela precisa que alguém mostre uma saída. Mostre que tem uma maneira dela agir para mudar aquela questão, para atrair a bênção de Deus sobre ela. Não é a pessoa ficar esfregando na cara dela os seus erros
dizer, não, se eu bater o pé, falar mesmo, que aí ela vai tomar uma posição, não vai tomar, ela vai se sentir mais molestada ainda. Aquilo não vai ajudar. Os amigos de Jó, o que foi que aconteceu? O Jó, ele começou a dizer, ele começou a falar, se eu estivesse diante de Deus, eu colocaria diante de Deus a minha causa, eu não sei porque Deus está fazendo, eu sou justo. Aí ele disse, não, o Jó está inventando, o Jó está se achando. Você está passando isso porque alguma coisa tem, aquela coisa que a velha palavra, o crente gosta muito de usar esse versículo para alfinetar o outro quando está sofrendo. Não há maldição sem causa, não é o que você anda fazendo. Lógico, a gente tem que pregar a palavra, tem que ensinar, mas se a pessoa está no sofrimento, o que ela precisa é de palavras que venham lhe fortalecer, que venham lhe consolar, que venham mostrar que tem saída. Um exemplo disso é o próprio Jesus diante da mulher adúltera. Aquela mulher foi levada até Jesus porque ela foi flagrada no ato de adultério. Então ela estava toda errada mesmo, mas estava muito errada. Jesus não passou a mão na cabeça dela e dizer, não, está tudo bem, você não é essa pessoa. Não, Jesus, ele simplesmente disse, mulher, olha, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então quer dizer, ao mesmo tempo que ele disse assim, o que você fez foi reprovável, o que você fez é errado, não faz mais isso, mas ele não fez com aquele dedão acusando, você merece morrer, você está nisso, não é fácil, por acaso não, ele disse, olha, eu não te condeno, só que não faz mais isso. Porque ela já estava abatida, já estava entregue. Tanto é que os acusadores foram embora e ela ficou lá esperando a sentença. E Jesus disse, ela dentro dela, ela já estava, errada mesmo, não tem mais que viver mesmo não. Então ele faça o que ele quiser. Então Jesus condenou. Só que às vezes, o que eu quero que você entenda dessa mensagem, que foi o que aconteceu com os amigos de Jó, eles saíram para consolar, mas na ideia deles, e olha que o Jó nem tinha pecado, Jó não estava sofrendo por pecado, mas na ideia daqueles homens, como eles não conheciam nada, Jó estava passando tudo aquilo que Jó tinha algum pecado, tinha algum erro, e eles começaram a mostrar, não, olha, você está assim, por isso e aquilo, e você ainda está se justificando, você está se achando ainda. Quer dizer, só foram molestando ele cada vez mais. O cara já está dia e noite gemendo de dor, cada dia sofrendo mais, dor de ter perdido os filhos todo tinha morrido, 10 filhos que o cara perdeu de uma só vez. Imagina isso. Perdeu todas as riquezas, perdeu a saúde, estava gritando de dor, gemendo de dor. Ainda mais os caras dizendo, não, mas você está assim porque você é pecador, você está assim porque alguma coisa você fez de errado, e no seu... Cara, isso não ia ajudar em nada. E foi o que o Jó disse, olha, vocês são consoladores modestos, ao invés de vocês ajudarem, vocês estão molestando ainda mais, vocês estão trazendo mais dor. Quer dizer, o intuito de vocês foram me consolar, isso não está trazendo consolo. Mas, na verdade, eles não eram maldosos. Esses homens não eram maldosos. Pelo contrário, eles eram pessoas amigas, porque eles saíram ali para consolar. A questão é que eles não tinham palavras de consolo, eles tinham palavras de condenação, porque eles se apegaram, não, se está passando isso, eles nem entendiam o problema, nem entendiam o que estava acontecendo, não sabiam, porque na verdade, muitas das vezes na vida, nós não sabemos o que está acontecendo, ou por que está acontecendo algo, nem tudo que acontece conosco. Quantas das vezes você não se depara com situações que você diz, meu Deus, por que isso? Por que isso? O caso de Jó era um caso bem desse, que o Jó não sabia, mas por que tanto sofrimento, por que tanta perda? Porque a coisa desenrolou-se lá no mundo espiritual e sem culpa nenhuma de Jó, como o próprio Deus fala nas suas palavras, que Jó foi afligido sem causa, não havia uma causa. O homem era íntegro, o homem era reto, o homem se desviava do mal, o homem não andava no pecado, não andava no erro, buscava a Deus.
clamava a Deus, se levantava de madrugada para ir buscar pelos filhos, e de repente vê os 10 filhos sendo mortos. Então ele começou a questionar: mas Deus, por que isso? Quer dizer, ele se examinou e viu: eu não estou andando em erro, estou andando em falha. Por que isso está acontecendo? Só o próprio Deus sabia o que estava acontecendo. Só que os amigos de Jó, quando viram Jó se questionando, eles disseram: não, esse camarada está errado. Porque eles criaram aquela coisa que nós temos a mania de querer ter explicação para tudo. Se está acontecendo algo, nós queremos ter uma explicação. Não, isso deve estar acontecendo por isso, deve estar acontecendo por aquilo, deve estar acontecendo por aquilo outro. E às vezes nós nem sabemos o porquê. Não temos algo certo. Aí batemos o martelo. Foi no caso deles, bateram o martelo: não, Jó, você está assim por algum erro, alguma coisa você fez errado. Isso não pode acontecer de qualquer maneira. Aí o Jó disse, só que as palavras dele, cada palavra deles era dura. Quer dizer, eles que foram consolar. O Jó disse assim: olha, vocês são consoladores molestos. E diz: porventura não terão fim essas palavras de vento? Quer dizer, as palavras que vocês trouxeram são palavras de vento, não estão me ajudando em nada. Estão me ajudando, só estão me molestando cada vez mais. Aí eu já chego e diz assim: se eu estivesse no lugar de vocês, o que eu ia fazer? Eu ia procurar fortalecer vocês com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então, onde eu quero chegar aqui, os amigos de Jó eram amigos verdadeiros, porque deixaram suas atividades para ir consolarem. A intenção deles era boa, mas onde eles erraram, e depois foram até reprovados pelo próprio Deus, onde eles erraram, faltava boas palavras. Se a gente não tiver as palavras certas, as boas palavras, nós nunca vamos conseguir ajudar ninguém, principalmente aqueles que estão se sentindo afligidos, que as nossas palavras serão de condenação, e às vezes não com maldade, mas achando: não, a pessoa está assim por isso, por aquilo, então eu vou chegar e vou levantar essa questão. E não é o que a pessoa está precisando na hora que ela está sofrendo, na hora que ela está padecendo. Não é? Ela está precisando sim, ela está precisando. Logicamente, se ela está errada, ela até precisa ser alertada. Mas alertada de que maneira? Se realmente está errada. De uma maneira como Jesus fez com a mulher, de uma maneira que não venha ferir ainda mais, que não venha jogar a pessoa mais para baixo. Então o que é necessário para mim ter uma boa palavra? Isaías capítulo 50. Está apto a ajudar alguém. Tem gente que é muito bem intencionado de ajudar as pessoas, mas muito péssimo ajudador. Ao invés de ajudar, vai lá e molesta ainda mais. É igual você pega uma pessoa que está presa num vício. Aí você chega lá e começa a usar o vício dela para ir esfregando os erros, né? Que ela já sabe que está no erro. Não vai deixar, porque ela já sabe: mas você vai, você está assim por causa disso, você não tem jeito, você não muda, cara, não vai. Se você não mostrar para ela que tem um Deus que pode ajudá-la, que pode tirá-la daquela situação, que se ela se apegar a Ele, Ele pode sair, abandonar.
Se você não conseguir passar isso, não vai ser você alfinetando a pessoa todo dia. Tem gente que está assim, tem gente que às vezes tem alguém em casa que bebe, todo dia está lá, mas você já está bebendo de novo, por isso tua vida não vai a lugar nenhum. Olha o que está acontecendo com você, você é um beberrão, só afunda mais ainda, faz a pessoa se sentir que ela realmente é aquilo, que ela realmente é um bagaço de pessoa, um caso perdido e sem valor, mergulhado naquilo. Isaías capítulo 50, versículo 4, diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então presta atenção. Ele diz: Deus me deu uma língua erudita, quer dizer, uma língua sábia, palavras sábias, que sabe o que fala. Para quê? Para que eu possa dar uma boa palavra ao que está cansado. No caso de Jó, meu irmão, tinha pessoa mais cansada que Jó da vida, tinha perdido a família, os filhos todos, tinha perdido as finanças, tinha perdido a saúde. Então o que ele precisava? Uma boa palavra para levantar ele daquela situação. Só que os amigos chegaram lá para consolarem, e as palavras que tinham eram palavras de acusação, era tentando mostrar para ele que ele estava sofrendo porque ele estava errado, era tentando cada dia mostrar para ele o quanto ele era errado. Ele disse: vocês são consoladores molestos. Então, para mim não ser um consolador molesto, o que eu preciso? Ter uma língua erudita, quer dizer, ter uma língua sábia. Quando abrir a boca, ter palavras que sejam uma boa palavra, uma boa palavra, e ainda mais ao seu tempo, tem que ser o tempo certo. Isso aqui, só para ilustrar isso, me lembra, não foi aqui em Minas, no estado que eu passei, de uma pessoa que me procurou pedindo um aconselhamento. Ela estava muito afligida, era uma mulher. E primeiro ela ligou, ela falou com minha esposa. Minha esposa chegou para mim e falou assim: olha, a irmã tal disse que está vindo aí, quer conversar com você, porque ela se apaixonou pelo homem casado lá do trabalho dela e está sofrendo por isso e aquilo. Adiantou alguma coisa para minha esposa. E quando falou isso, a primeira coisa que veio na minha mente foi: dá uma bela bronca. Como que é que uma pessoa que é de Deus vai se envolver com alguém que é casado e depois fica nessa choradeira? E eu fiquei esperando, ela ia aparecer à tarde, e eu fui ali na igreja lendo a Bíblia, buscando a Deus. Deus foi falando comigo, mostrando que não era com palavras duras que eu iria ajudá-la, mas com verdadeira palavra de mansidão, mesmo que ela estivesse errada, porque ela já estava sofrendo, já sabia, até tinha ciência do seu erro. Então não adiantaria chegar e ainda bater mais na pessoa que ela já estava sofrendo. Aí, quando ela chegou, ela me contou um caso. Não, porque eu conheci um camarada que largou a esposa lá em outro estado, veio para isso aqui, está trabalhando aqui, e eu conheci, e a gente saía para ir almoçar junto, para tomar café, e me apaixonei. Só que agora eu descobri que o cara também fica com uma e com outra, não é só comigo. Só que eu estou apaixonado, estou sofrendo e não sei o que lá, e aquela coisa, não sei porque Deus me deixa passar por isso, e não sei porque Deus não faz com que ele já se separe da mulher, se divorcie e se apegue. Aí eu falei: está tudo errado. Aí eu falei para ela assim: poxa, eu ia te dar uma bronca nisso, porque você é uma pessoa cristã se envolver numa coisa dessa. Ela disse: não, pode falar o que o senhor quiser. Eu disse: não foi o que Deus falou comigo para te falar. Eu falei: primeiro é o seguinte, é certo que ele volta para a mulher dele,
você se envolveu numa coisa errada, não deveria. Agora eu quero te dizer o seguinte, que Deus é poderoso para te livrar desse sentimento que você está te fazendo sofrer. Você só tem que pedir perdão para Ele onde você errou e pede para Ele te ajudar a tirar esse sentimento que está te dominando, está fazendo você sofrer. E eu até falei para ela, eu mesmo nem vou orar por ti. Essa é uma oração que você mesmo vai fazer. Coloca diante de Deus, fala o quanto você está sofrendo, fala também o quanto você errou. Aí eu aconselhei ela. E depois a mãe dela, que nem sabia da história completa, mas sabia que ela estava sofrendo, sabia por quê, ela veio me agradecer, dizendo assim: olha, minha filha anda tão aflita, mas veio conversar com o senhor e está tudo bem agora. Então quer dizer, ela se resolveu aquela questão. O que eu quero dizer, nós temos que ter a boa palavra. A boa palavra, para a gente ter uma boa palavra para consolar quem está aflito, não é a palavra que vem condenando quem já está se sentindo condenado, ou quem já está sofrendo. Não é a palavra que vai molestar, é a boa palavra que vai trazer descanso. E como eu adquiro essa língua sábia, esse falar sábio? Versículo 4 ele diz: o Senhor Jeová, ou melhor, versículo 5: o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retirei para trás. Melhor, é no versículo 4 mesmo, final do versículo. Ali é só cumprimento. Então ele diz: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aquele que aprende. Então a primeira coisa, nós temos que todo dia estar atento ao que Deus tem a nos ensinar, aprender dele. À medida que nós aprendamos de Deus, abrimos ouvidos para ouvir e aprender, nós vamos aprender a ter boas palavras. Nós vamos saber o que falar quando encontrar alguém cansado da vida. Mesmo que aquela pessoa, a gente saiba que ela está cansada por muitos erros que ela tem cometido. Mas você vai ter a boa palavra que você aprendeu com Deus, como falar para aquela pessoa, como motivar ela a mudar de direção, mas sem ferir ela, sem entrar com aquele ar de acusador. Nós temos, por exemplo, o encontro de Jesus com aquela mulher que foi buscar água lá por volta, sei lá, do meio-dia, no poço, que era uma hora improvável das pessoas buscarem água naquela época. E Jesus encontra ela e Jesus pede para ela água para beber. E ela diz assim: como estou sendo judeu, vem pedir água para mim que sou samaritana. E a mulher tinha uma vida errada, porque aquela mulher já tinha passado pela mão de vários homens e estava vivendo com outro que nem o marido dela era. E Jesus evangeliza ela dizendo assim: olha, se tu soubesse quem está falando, era tu que pedia água, eu te daria. E ela diz: Senhor, e você dá o que eu te desse, você nunca mais teria sede. Ela diz: então me dá dessa água, que é para nunca mais eu vir nesse poço pegar água. Aí Jesus disse assim, aí Jesus sabia do erro que ele estava, e a água que ele estava falando era salvação. E salvação vem com santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E aquela mulher viu uma vida errada, tinha coisas muito erradas na vida dela. Aí Jesus disse assim: tudo bem, então chama teu marido, que eu te darei dessa água. Quer dizer, o que Jesus queria dizer para ela assim: tem coisas na sua vida que você precisa arrumar, tem coisas para você tomar da água que eu tenho para dar, do jeito que está a sua vida não dá. Mas ele não disse direto, ele disse: chama teu marido que eu te darei. E ela disse assim: eu não tenho marido. Ela sabia que não tinha, então no caso ela estava vendo com alguém.
vivendo ou se relacionando com alguém que não era marido, na condição de amante. Aí Jesus disse: tá bom, tu já tivesse 5 maridos, que tem agora não é teu. O senhor sabe disso? Quer dizer, Jesus mostrou que sabia tudo sobre ela sem precisar ofendê-la. Na verdade, fez ela despertar: nossa, ele sabe disso, que eu nunca não falei isso para ele. E aí Jesus começou a pregar para aquela mulher, mas em momento algum ele esfregou os erros dela na cara dela. Ela até despertou para a vida que ela estava vivendo, mas não de uma forma condenatória. Condenatório seria assim: eu sei a tua vida, tu é tudo errado. Já tivesse 5 maridos e o que tu tem agora nem teu é. Tu não é nada, não pode tomar da água que eu tenho para te dar, não. Talvez se fosse o pregador de hoje era assim, né? Não, Jesus despertou ela para ela entender que tinha algo errado na vida dela, que ela precisava consertar para se voltar para Jesus. Então a boa palavra que ajuda o que está cansado. Mas a boa palavra nós aprendemos dando ouvidos a Deus, porque de nós mesmos nós não temos boas palavras. De nós mesmos nós não temos boa palavra. Por quê? Porque quando nós não somos tolerantes com erros de ninguém. Nós somos tolerantes com os nossos. Com os nossos a gente arruma uma desculpa: não, é bem assim, eu sei que eu não estou tão certo, mas sabe como que é por isso, é por aquilo. Mas com os dos outros nós somos duros. Então por isso, se a gente vai dar uma palavra para uma pessoa, igual os amigos de Jó, eles achavam que o Jó estava sofrendo, mas que ele estava errado. Então ao invés deles consolarem, e eles saíram com o propósito de consolar, mas eles foram com palavras muito duras, piorou a situação para quem já estava sofrendo. Então quer dizer, nós somos isso, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Por exemplo, uma pessoa chega para você, está no sofrimento danado, mas vive uma vida toda errada. Aí você sabe da vida dela que está errada, que não é à toa porque ela está sofrendo. Aí você vai: mas também olha a vida que você está vivendo. Enquanto você não arrumar isso aí, enquanto está assim, está assado, não é à toa não. Acabou com a pessoa. Mas a boa palavra é abrir os olhos da pessoa. Ela já está sofrendo, ela não precisa mais de pancada, ela não precisa mais de pedradas. Como a mulher que foi levada até Jesus para ser apedrejada. Ela estava no erro e agora foi fragada naquele erro. Então só jogar pedra só ia matar. As palavras duras são como pedras que matam, acaba com o resto. Precisa levar o bálsamo que cura, a boa palavra que levanta o cansado, não que o condena, mas que o salva. E essas palavras virão do próprio Deus quando nós aprendemos com Ele. Por isso nós temos que todos os dias viver isso aqui: desperta-me todas as manhãs. Dá essa oportunidade de Deus nos despertar toda manhã com a palavra dele para nos ensinar. Para quê? Para que nós tenhamos sempre a boa palavra para ajudar o que está cansado, não molestá-lo ainda mais. E se nós não tomar cuidado, no Evangelho nós nos tornamos molestadores. Por quê? Porque nós aprendemos um Evangelho que é perfeito, que é correto, para ensinar ao mundo que é cheio de erros, cheio de falhas. Que o que mais tem, a gente é cheio de pecado, cheio de erros, sofrendo por isso. Só que nós temos que levar a palavra de uma maneira sábia, que acabe ensinando aquela pessoa a sair daquela vida e buscar a Deus e ser abençoada. Aquilo que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde,
e encontrareis descanso para vossas almas. Então nós temos que ter a habilidade de ensinar, a capacidade de ensinar sem ferir. Isso é um grande desafio, a aptidão, ensinar sem ferir, abrir os olhos da pessoa para que ela aprenda com Jesus, andar com Jesus e se aliviar do peso que ela está vivendo, que o caminho que ela tem vivido de erro tem levado ela aqui. Mas nunca pode ser molestando. Se for molestando, acusando mais ainda, só vai acabar com o resto, vai destruir. Jogar pedra no que já está condenado é só matar. E o Evangelho não é para matar, o Evangelho é para salvar. Amém, Jesus? Então, vamos aprender com Deus todo dia. Todo dia estarmos atentos a deixar Ele nos ensinar na Sua palavra, para que nossa boca, quando nós abrimos, seja uma língua sábia, erudita, cheia de boas palavras. Amém, Jesus? Essa é a palavra que fica para nós.